Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E hoje uma convidada linda, maravilhosa, uma mineira que vive nos Estados Unidos há 8 anos. E hoje ela vai nos contar sobre como foi se desenvolver na América, como foi passar por esse luto migratório também e como é se desenvolver nesse país com tantas dificuldades, mas também com muita prosperidade e a importância, né, do ambiente para se desenvolver com prosperidade na América. Bem-vinda, Camila Leite. Obrigada, Cléo. Muito obrigada pelo convite. Estou extremamente lisonjeada de estar aqui com você. É sua casa, meu amor. Aqui sinta-se em casa. Eu falo que aqui você tem que sentir-se na cozinha da sua casa. Por isso, ó, tem um monte de... Se você quiser comer, fica à vontade. Tem bebidinha ali. Como você é da health, você não vai poder beber nada alcoólico. Então, só contentes com a água e o cafezinho. Com gás, um cafezinho. Muito obrigada. Conte para mim, como que foi que você veio parar? Como você veio parar aqui na América? Nossa, como eu vim parar na América? Sou formada em Educação Física no Brasil e no meu período final da faculdade eu quis vir para cá, para os Estados Unidos, apresentar um trabalho, porque eu já tinha morado em Portugal, feito uma parte da minha graduação e tinha visto como é bom o outro lado fora do Brasil, né? E sempre gostamos de participar dentro da faculdade em congressos internacionais. E aí a gente viu uma oportunidade de vir para cá e apresentar um trabalho e a gente veio. Só que eu já tenho uma tia que mora aqui e quis conhecer aqui, visitar ela. E vim parar aqui. Vim na apresentação e acabamos ficando por aqui. E se desenvolveu por aqui. E hoje você é casada? Sou casada. Tem filhos? Ainda não. Né? E como que foi, assim, para você se adaptar aqui? Porque você é formada no Brasil, certo? Certo. E aí aqui você sabe que você conseguiu se licenciar aqui como na sua profissão ou não? Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente veio para apresentar o trabalho, né? E aí a gente foi descobrir como que era trabalhar como personal aqui. Na verdade, aqui nos Estados Unidos, a gente não precisa fazer uma graduação numa faculdade para você ser personal, apenas fazer os cursos que existem da federação aqui que a gente consegue fazer. E quais que são quanto tempo? Quanto tempo aqui? Depende de cada escola. A gente consegue fazer pela internet, às vezes tem o presencial. O que a gente fez dura 6 meses o curso. E aí você tira essa licença, você pode trabalhar assim como personal trainer aqui nos Estados Unidos, que foi o nosso maior impacto, porque quando a gente chegou aqui, a maioria das academias de rede não tem atendimento, né? Você paga e você apenas chega lá para treinar. Exatamente. Você fica meio perdida lá, né? Não tem um instrutor como a gente tem no Brasil. Literalmente não. E a gente via cada barbaridade das pessoas treinando e a gente olha aquilo e fala assim, gente, o perigo da pessoa machucar, se lesionar. Né? É verdade. Aqui, todo mundo... Você vai, às vezes, na academia e as pessoas estão lá com o seu próprio celular, vendo treinos online, às vezes com um bom profissional, mas eu acho que é muito importante ali você estar acompanhando presencial mesmo, né? Um instrutor. Mas aqui acho que é da cultura, não tem mesmo. Aqui, por exemplo, existem os outros estúdios, né? Tem as redes maiores que você paga pelo personal ali, tem as aulas em grupo e tal, mas o diferencial da nossa cultura brasileira que a gente fala, o atendimento, a preocupação. Aqui a gente tem a ética de não pôr a mão no cliente sem pedir uma licença para fazer a correção, é toda verbal. Já no Brasil a gente tem todo o cuidado de passar todo o exercício para o cliente ali, porque é igual a gente fala, a atividade física dentro de uma academia, ela pode matar uma pessoa e lesionar ela para o resto da vida. Essa é a nossa maior preocupação dentro aqui dos Estados Unidos, em instruir as pessoas. Então, você vê que isso é algo que te beneficia no sentido dos demais aqui dos Estados Unidos, por exemplo, é algo positivo para vocês, né? Que vocês têm a mais. Isso. É um diferencial para os brasileiros. Por isso que eu falo, gente, sobre a mão de obra brasileira. Quando eu falo de oportunidade no país, né? Nós temos o diferencial. E a gente até pode cobrar mais por isso. Tem. Com certeza, o brasileiro ele tem total diferencial
carisma que a gente tem e a dedicação de tudo que a gente faz. Eu vejo muito isso em nós mulheres ainda, né, a delicadeza, o feminino que é diferente. O acolhimento. Que a americana aqui, o nosso público dentro do nosso estúdio é esse que é o nosso diferencial, é o nosso acolhimento. A mulher aqui, quando a gente chega no período migratório, a gente sente muita falta disso, de uma mulher apoiar a outra, esse acolhimento que a gente tem e as conexões que a gente vai fazendo, né? Porque a gente já sai de um país que é todo mundo muito mais afetivo, né? Assim, mais acolhedor, mais carinhoso, receptivo. Aqui o americano, ele é mais frio um pouco, né? Culturalmente falando. E a gente chega do nosso país com essa falta mesmo desse afeto, né? Digamos carinho. Assim. Com certeza. E é a cultura do americano, né? Tanto é que é tão engraçado que quando a gente chegou, falar bom dia, good morning, how are you? Aquele negócio aqui não é igual a gente passa na rua, você nem conhece, ai, tudo bem, bom dia, né? É aquele carinho que você chega. E esse é um diferencial de do empreendedorismo aqui, da gente chegar para tomar um café, por exemplo, na Celina, você chega lá, as meninas todas com carisma. No nosso estúdio, você chega lá, às vezes... Viu, Celina? Olha que referência, tá vendo? Literalmente, a Celina foi quando eu conheci ela, e quando eu fui abrir, eu ainda fui falar para ela que quando eu conheci elas, foi no primeiro grupo de mulheres do Brasil que teve uma apresentação aqui em White Plains. E eu fui conhecer. E eu estava no meu processo de... Será que eu deveria abrir um empreendimento? Será que a gente devia abrir o nosso estúdio? Que até então eu não conhecia, não tinha referência de um lugar. E como foi para você esse acolhimento quando você chegou aqui nos Estados Unidos pela sua comunidade, pela nossa comunidade brasileira? Sei como que foi, porque a gente estava falando nos bastidores sobre essa mentalidade. Bom, quando eu cheguei... Eu não vim direto para cá onde eu moro, em Portchester. Eu cheguei em Boston e eu não tive tantas conexões com brasileiros lá. Mas quando eu cheguei aqui em Portchester, na nossa comunidade, foi muito bom o acolhimento. Mas a gente tem que muito entender o ambiente que a gente está. Porque muitas pessoas vão te incentivar, mas muitas pessoas não vão te incentivar aquele sonho teu de você chegar, o imigrante chegando ali com o coração cheio de energia para vir para trabalhar, né? É que muita gente só vai dar aquilo que tem, ou aquilo que recebeu, né? Também com tem que certeza. Ver o que a pessoa recebeu no passado. E é isso que eu penso muito hoje. Tudo que eu recebi de algumas pessoas que sofreram aqui no processo, hoje eu tento trazer o outro lado para elas, principalmente para as nossas alunas, que são mulheres que chegam, que trabalham muito, que chegam cansadas, que tá aquela rotina e que acabam perdendo um pouco da esperança de continuar tendo a sua luta de sair, às vezes, da faxina, do babysitter, de entender que a gente consegue ter conexões com pessoas, igual você, Cláudia, que traz pra gente essa conectividade com outras mulheres para buscar o melhor, né? Igual você falou. Eu falo que sempre você vai ter algo, Camila, que eu não tenho. Eu vou carregar algo que você não tem. E por que não juntar essas duas forças e fazer uma potência? Eu acredito que a gente consegue fazer algo sim sozinha, mas quando a gente se junta com outras mulheres, a gente vai mais rápido. Eu acho que todo mundo pode sair ganhando. Eu acho que nós temos que ter essa mentalidade pra gente crescer. Entende? Então é importante, todas as vezes que a gente se junta com alguém, quando você fala da Celina, eu gosto muito, porque a Celina para mim é uma referência de mulher que conecta e que faz outras mulheres crescerem. Eu amo a Celina, tenho muita admiração e sou muito grata por ter ela na minha vida. Ela me inspira demais. E eu penso dessa forma. Então, quando você falou para mim que teve que sair desse meio e encontrou uma pessoa que te levou, que te deu a mão, é sobre isso. E foi aí que você abriu uma porta. De olhar que a gente ter a visão do outro lado do mundo, né? Não viver só naquela bolha que não é só faxina, é só ser babysitter, que a gente faz o dinheiro na América. Viver aquela corrente, né? Você falou, eu ouvi um podcast você falando que a gente vive na bolha, a gente é uma corrente de coisas boas que a gente vai passando para outras pessoas. E quando eu conheci a Celina, a Michelle também foi... Eu converso demais com ela, ela traz essa realidade, ainda conversei com ela, passando por isso, ela, não, vamos juntas,
conectar com outras mulheres, quando ela tem uma conexão, ela, vamos comigo? E aí vamos puxando uma outra, porque, é igual você falou, viver na América tem um outro lado frio, que a gente não tem aquele tanto acolhimento, porque nosso dia a dia, a gente vai encontrar com várias pessoas, e o que a gente distribui que a gente tem dentro da gente para passar para outra pessoa. Às vezes ela vem com a carga tão pesada, né? Exato. E a gente passar o que a gente tem, energia boa para outras pessoas. E dentro do nosso estúdio, é isso que a gente leva muito, o senso de comunidade. É o que eu falo muito para as meninas, eu e o Felipe, meu marido, que se a gente não sabe de alguma coisa para ajudar outra pessoa, alguém ali vai saber. Exato. Né? E ajudar as mulheres a se cuidar melhor, igual você trazer essa beleza do cuidado com a pessoa, né? É o interno para o externo. Aquilo que você me falou, eu achei muito bacana. A gente está falando do plano de saúde, né? De saúde. A gente gasta, não, a gente investe e fala, eu vou pagar o plano de saúde para eu ter cuidar da minha saúde, se eu cair doente. E você falou, não. Cuidar da saúde é você... investir na saúde. É o que a gente traz muito assim. Às vezes a gente paga o plano de saúde. O que é um plano de saúde em si? É aquele plano que você paga para ir no médico quando você está doente. Na minha visão, de vários estudos, de leitura que eu faço sobre promoção de saúde, a saúde é você pagar a academia, você pagar para ir num salão, você cuidar da sua saúde e ir no médico, a gente vai cuidar da doença. Então, qual o plano de saúde? A gente chega aqui na América, trabalha tanto, é aquela correria, a gente sabe que a rotina nossa é os filhos, é trabalhar, é cuidar do marido, é cuidar da casa. Mas você está cuidando da sua saúde? Você está investindo na sua saúde? Ir num salão, fazer uma massagem, ir na academia, é um investimento, né? Exato. Para a gente não acabar adoecendo e tendo que pagar a doença. Porque para mim, pagar o plano de saúde é isso. É a academia, é você estar perto meditação, de yoga. Meditação, a terapia. A terapia. Na terapia eu não posso ficar. Eu fico sem um convênio médico, mas sem a terapia eu não fico. Pois é. Eu acho que a saúde mental está sendo muito enriquecida da gente fazer um investimento. E hoje em dia você vê, vivemos num mundo no qual a nossa saúde mental, ela tem que ser priorizada. A gente vê cada coisa acontecendo e eu nunca vi as pessoas darem tanto valor a isso, porque é importante. Se você não tem saúde mental, esquece, você não vive não, você vegeta. Pois é, a gente só sobrevive. Só sobrevive. A gente fala muito, a gente só sobrevive. A gente entra tanto numa rotina, as pessoas entram tanto no piloto automático, que a gente só sobrevive. Exato. A gente fala muito da síndrome da América, que a gente chega aqui, a gente acaba entrando muito no vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro. Exato. E quando a gente para pensar, já está sendo tarde. Você está doente. Adoece mesmo. Você não conseguiu aproveitar o desfrute da caminhada, do processo, né? E aí, quando você para também, você fala, caramba, eu estou trabalhando tanto, mas para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Eu estou cuidando de quem? Porque falar, estou cuidando, é para mim, é para a família. Será que é mesmo? Tem que ter uma missão. Porque eu tenho que me colocar como prioridade nas coisas. Porque se eu não me coloco, eu vou numa rotina tão frenética da minha vida que eu fico numa cama. Esses dias eu tive que parar 3 dias, que eu não pude fazer nada. Eu falei, danou-se. Né? Então, assim, nosso corpo, ele fala, nós somos uma máquina. Então, você tem que olhar para você e falar, não, eu sou a minha prioridade, eu mereço. Esse autocuidado, igual você falou, eu falo muito para os nossos alunos, o nosso corpo é uma máquina. Deus nos fez para movimentar. Antigamente, não fazia exercícios, não tinha academia, claro, mas a gente saía para buscar os nossos próprios alimentos. O corpo foi feito para movimentar. E a gente cuidar do nosso corpo é o maior presente que a gente pode dar pra gente e para as pessoas que a gente ama em nossa volta. Porque a gente tem probabilidade de a gente adoecer sim, fazendo atividade física, se alimentando bem. Mas quando a gente cuida da gente, igual você falou, você ficou 3 dias ali sem conseguir fazer atividade física, a gente se sente ruim. Porque sem trabalhar, não queria trabalhar para produzir, para não sei o quê. E se eu fico de cama? E aí? E o que acontece? E o que mudou nesses 3 dias? Pois é. E aí, no futuro?
na nossa velhice, que a gente fala. A gente precisa muito ter esse olhar hoje, amanhã e no futuro. Porque a gente vai envelhecendo. O nosso corpo, o corpo da mulher, a partir dos 30 anos, a gente já vai perdendo massa muscular. A gente já vai vendo essa transformação na menopausa, pré-menopausa. Muda automaticamente o corpo da mulher. E o quanto a atividade física ajuda. Literalmente, o maior medicamento hoje é a atividade física. Exatamente, melhora mesmo, sabe por quê? Melhora a sua disposição, melhora a libido, melhora seu humor, melhora tudo, sabia? Eu não consigo Lógico que sabia, né? Trabalhar com isso, gente. Eu não consigo olhar o lado assim, o que a atividade física tem de ruim de você fazer? O quanto é bom você treinar ali, depois do treino. Às vezes chega, eu não quero treinar. Começa a treinar. Mas eu posso te falar bem a verdade? Eu acho que é o meu maior desafio da vida, é treino. Eu tenho vontade de chorar. Mas quando eu termino, eu falo, eu venci. Ainda bem que eu venci. Isso aí é automático. Até, por exemplo, tem dias que eu não quero treinar. Nós também temos, de que a gente está cansada, aquela rotina. E aí a gente fala assim, caramba, eu não vou treinar, não. Mas eu vou. Porque, igual você falou, tem uma coisa que eu não gosto, Camila, desde pequena, é escovar dente. Gente, eu detesto escovar os dentes, ficar ali escovando. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Porque qual é o benefício que eu quero de escovar os dentes? Eu não quero ficar com cárie, eu não quero ficar com bafo. Como ficar com bafo, depois ter que pôr implante, que aqui custa o rim e o fígado, né? Então, eu vejo essa necessidade. A atividade física, a gente precisa ter esse olhar, né? De entender que o nosso corpo é a máquina, ela precisa funcionar. E se a gente para, uma hora a conta chega. Mas o quanto é gostoso depois do treino. Os resultados, né? Eu falo, é você pensar que quer brincar com seus netos. Eu penso sempre nos resultados. E hoje o seu movimento é focado mais em mulheres. Hoje você tem seu espaço, né? Tem. Ainda bem que você mudou de mesa, hein? Você não ouviu aquelas pessoas lá atrás falando que você não quer conseguir, né? Pois é. Lá falando que a gente... Era impossível a gente trabalhar, a gente ter o nosso próprio estúdio. Hoje, graças a Deus, esse ano vai fazer 4 anos que a gente tem o nosso espaço. Quero conhecer. Vamos combinar de fazer uma aula, um treinão lá. Quero, já tô lá. Lógico. Vamos convidar a Michelle. A Michelle é toda sarada, a Michelle toda malhada. Vamos, então fica aí o convite para você conhecer o nosso estúdio aqui tão pertinho, 15 minutos. Vamos, não tô lá, eu vou, é super top. Então vamos. Eu vou experimentando tudo. Você vai ver, você vai gostar. Porque a gente traz a atividade física como até uma terapia às vezes. Tem dia que você vai e fala, caramba, tá aquele dia estressante, aquele mal-estar que você tá triste. Você vai lá, treina, passa tudo. E lá no estúdio, Cléo, a gente tem um senso de comunidade também, de ajudar as pessoas. Se eu não sei, alguém sabe. Se você precisa, a gente ali consegue ajudar as pessoas a trocar de trabalho. Porque a gente sabe que, às vezes, trabalha muito tempo na família ali, começa a ser maltratada e começa a exploração. A gente conecta com outras pessoas para ajudar. Que bacana! Tipo assim, é mudar a vida mesmo e trazer a oportunidade ali de outros caminhos, né? Como que chama seu espaço mesmo? Agora eu entendi. Chama Barroway Fit Trainer. Entendi. Barroway, um caminho melhor para a saúde, para a vida e esse olhar do senso de comunidade, que a nossa comunidade aqui precisa tanto. São mulheres que vêm, que estão com o coração ali, às vezes, com sonhos, mas que pessoas acabam falando, não, isso não vai dar certo. Como você já passou um dia. Como eu já passei isso um dia. Exato. Eu e meu esposo. Um dia falaram pra gente que, principalmente pro meu esposo, que ele ia ter que provar todos os dias o porquê que ele tá na América, através do trabalho de braçal. E ele falou que não, que a gente veio na esperança de construir atividade física. E ele já sabe o porquê dele, então. Se ele já sabe o porquê, não tem que provar para ele o porquê todos os dias, não. Com certeza. Ele já sabe. E o maior orgulho nosso é esse, que
hoje a gente sabe onde a gente está, onde a gente quer chegar e ajudar outras pessoas, igual você falou. Mas você passou, você veio para faxina no começo, sim, que eu acho que é válido e também respeita, mas é um caminho que você não queria, porque você tinha o seu sonho, que não era esse, mas que fez parte, que foi um step para você chegar no seu sonho. Né? Com Que a gente tem que olhar com gratidão em tudo que a gente tem na vida também, né? E fazer a faxina foi muito importante, igual você falou. O processo todo do nosso caminho que a gente chega, de dar valor em todas as coisas, né? A gente chegou... E não faz muito tempo que eu saí da faxina. Vai fazer 4 anos que a gente tem o estúdio e há 1 ano e meio só que eu saí da faxina. O meu marido saiu mais cedo da construção, porque ele também é formado, e eu falei, sai você primeiro, porque nas faxinas eu era minha patroa, né? Então eu tinha minhas clientes e ele não. Mas a gente olha e vê que todo esse caminho, Deus foi nos preparando para a gente estar onde a gente está hoje. Para construir, para a gente ter o nosso próprio espaço e desse espaço ser para outras pessoas um caminho também. Que lindo. Parabéns. Obrigada. E qual que é seu projeto futuro? O que você espera mais? O que você quer construir mais aqui na América? Meu sonho grande da América... O seu sonho. Se é grande, né? Tem que ser grande. Todo sonho tem que ser grande. Tem que ser grande, porque sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Conectar ainda mais mulheres através da atividade física. Crescer mais sua rede, né? Crescer mais a rede, mas ter um centro de bem-estar. Como um spa, não? Como um espaço que a pessoa chega para ela treinar, ela tem uma psicóloga, se ela quiser. Alimentação. Você com skincare, ter ali um salão. É muito o que está vindo para... Tem um espaço aqui perto, eu não sei se é New Jersey, um lugar que é tipo fica numa montanha, que você vai lá, não pode nem ter telefone, você fica 3 dias, você pega um pacote de 3 a 4 dias, aí tem meditação, palestras, a comida, você faz um exame de sanguíneo, é muito legal esse espaço, você faz um... eu quero, sabe nem o que é, você tira seu sangue. Vamos combinar aqui, ó, já vamos fazer um espaço lá, se eu não me engano, tem até o valor já, aí você fica lá, tira o seu sangue, e aí você vai comer alimentações que desintoxica por esses 4 dias. E é muito legal, minha filha. Nas massagens, lá meditando, sai de lá outra pessoa, tá? E tem treinamento de mentalidade. Você sai lá querendo voar. Olha que legal. Acho que esse tipo bem isso. E ginástica, tem um monte de coisa. Atividade física ali e transformar a vida de mais pessoas. Porque... E levar essa conscientização. Conscientização, essa conexão, Essa conexão. Porque, igual você falou do mental, né? A gente vive numa comunidade que a gente ainda está levando isso para várias outras pessoas. Trazer que os sonhos dela, elas podem conquistar. De tirar daquele medo. E não é sobre coisas materiais, gente. Não. As pessoas têm que entender que é muito bom você conquistar coisas materiais. Quem não gosta de um conforto? Não é mesmo? Eu amo. Mas assim, se tirarem tudo isso de você, o que sobra? É esse o que sobra que tem que te satisfazer. Né? A gente ouviu esses dias de uma pessoa muito famosa falando isso, mas antes disso já existia isso. É o que te preenche aqui dentro. É o que você faz por você e pelo outro, que te deixa, que tem essa paz, que bem material nenhum vai suprir. Você pode ter tudo que o mundo te oferece, mas você tem que estar preenchido de coisas que o mundo não pode te dar. Essa paz interior, que a minha vem de Deus, entendeu? Foi a minha conexão interior com Deus que me deu tudo que eu preciso. E isso é uma coisa constante, essa manutenção constante da nossa mente, do nosso espírito. Porque nós somos seres humanos e nós estamos expostos todos os dias a falhar. Com certeza. Então eu falo, tem gente que fala, ninguém é feliz 100% todos os dias. Então é importante você fazer a manutenção do nosso espírito, da nossa mente, diariamente. Ó, até rimou, gente. Ai, que lindo! E é muito isso mesmo, Cléo, porque a gente não vai levar nada. E eu falando isso hoje é uma mudança muito grande na minha vida. Porque eu cheguei
como muitas vêm só em querer o dinheiro, em querer construir alguma coisa, e tá tudo certo. Que o dinheiro vai subindo o nosso cabeça. Só que quando Mas aí o vazio. Quando a gente entende que é muito mais do que isso, que Deus vai nos preparando para outras coisas na frente que não é sobre o dinheiro, e dentro do estúdio eu sinto feliz. Eu questiono muitas vezes algumas coisas, mas quando eu chego e a aluna fala assim, olha, Camila, hoje eu consigo olhar no espelho, eu troquei de trabalho porque você me incentivou e você conseguiu uma coisa melhor, que eu estava sofrendo um abuso psicológico dentro do meu trabalho. É um senso de comunidade mesmo. E meu coração enche muito de alegria disso. Meu e do Felipe. E Deus vai te mostrando se está no caminho certo. Entende? E o que tem para você lá na frente, você está buscando de maneira honesta. Você entendeu? E ninguém vai tirar isso de você. E é o que eu te falo, os recursos, eles vão surgindo. Você está plantando, você vai colher. Ninguém vai colher abacaxi plantando tomate. Sabe? Tenha plena certeza. Continue com a intenção do seu coração, porque é muito lindo. Quando a gente pensa no próximo e a gente trabalha para isso, o sucesso é garantido. A intenção do seu coração, só ele sabe. Nossa, que lindo. Né? Então é muito isso, obrigada. Meu amor. Continue nesse caminho. O seu propósito é lindo, conte comigo. Estamos aqui para te ouvir sempre. E para você que quer fazer parte desse movimento, manter a mente e corpo, né, em forma em dia, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Né? Quem estiver por aqui pela região. Vai ser muito bem-vinda. Convido todos vocês a virem fazer uma aula experimental com a gente, conhecer o nosso espaço. Vai ser todos muito bem-vinda. Quem não conseguir presencial, a gente também atende online. Atende online. Funcional, não é isso? É funcional. É um treinamento funcional, onde a gente ali trabalha o corpo como um todo, para a gente cada vez ter mais benefícios ao longo da nossa vida aí. Exatamente, ó. É corpo saudável, mente forte e vida longa. Ó, combinou. Obrigada, viu, gente? Até o próximo salto.